Aqui estamos nós novamente agora prestando contas sobre os nossos primeiros meses de mandato, também falando sobre o dia a dia da Assembleia, enfim, nossos projetos para daqui adiante. Não perde aqui no Incomum. A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram, @HopeStoreOficial. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes, o número 1 de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, @TiagoFLuiz_Odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando aí para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Eu sou Rafael Fortes, o seu host, e hoje vou bater um papo. Já não sei mais quantas vezes ele veio aqui. Talvez 3, eu acho. Deve ser a terceira, sei lá. Mas já veio algumas vezes aqui conversar mais com de ele. uma, com certeza. Com certeza, não é a primeira vez que ele está... 2 também, com certeza. 3 eu não lembro. Então, enfim. Hoje nós vamos bater um papo com ele, que é deputado estadual há exatamente 8 meses e alguns dias, por Santa Catarina, representando a nossa grande cidade de Joinville. Matheus Cadorim, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, né? Foi um dos caras que lá atrás a gente começou a conversar e você me chamou para falar sobre os bombeiros. Antes do novo, que nem... Antes, bem antes. Depois aí já como pré-candidato, né? E agora eu tô aqui feliz de poder já mostrar, fazer uma prestação de contas até, porque a gente tem feito isso, né? Uhum. Para poder aqui também estar aqui falando contigo e com todo o teu público. Bem bacana. Eu queria primeiramente já começar puxando sardinha, porque eu provavelmente não vou fazer isso durante o programa, né? Que é dizer que eu estou acompanhando nas redes sociais, obviamente, né? A gente fez uma força muito grande para que o máximo de candidatos possíveis aqui de Joinville fossem eleitos, para que a gente tivesse mais representatividade na nossa região aqui. Sabe que era um dos nossos desejos aqui, fazendo esse processo da campanha eleitoral ali. Infelizmente não aconteceu, acho que foi até um resultado pior do que a gente imaginava para Joinville, falando dessa forma, né? Não tivemos tantos representantes assim, mas você sendo um dos que se elegeu, a gente obviamente vai acompanhar, porque da mesma forma que a gente fez trabalho para ser conhecido, ser visto e ser votado, a gente quer que a pessoa esteja cumprindo com o que prometeu, né? Perfeito. E eu queria te parabenizar pela transparência, cara. Eu vejo que tem sempre coisas sendo... Você está sempre se posicionando sobre as coisas, ou contando da agenda, do que está sendo votado, ou como você vai votar, ou justificando o voto e tal. Eu acho isso muito bacana e acho isso muito importante. E acho uma burrice muito grande você não cobrar isso do teu candidato, afinal de contas, ele vai perder 1 minuto do assessor de imprensa dele ainda para fazer isso. Então, se ele não faz, ele é mau caráter e preguiçoso. Eu acho que a transparência uma ferramenta que o político tem de mostrar, cara, eu tô fazendo isso do jeito que eu falei que ia fazer. Ou justificar por que não deu, né? Também, né? E a gente tem feito isso com frequência. Vou votar sim por causa disso. Votei daquele jeito, né? Briguei por isso. Dando satisfação, afinal de contas as pessoas confiaram na gente, né? e colocaram o voto delas lá. E aqui em Joinville a gente teve uma perda quantitativa, né, de representantes, principalmente na escala federal. De 3 a gente retrocedeu para 1, e agora tem um segundo, né? O Darcy acabou subindo. Mas em estadual também. A gente tinha um potencial, a gente tem um potencial de voto para eleger 5, 6. Sim. Né? Mas elegemos 3. Aí, de novo, a gente conseguiu que mais um subisse. O governador chamou um deputado eleito e o suplente aqui da cidade subiu. E agora nós somos em 4 representantes de Joinville. Mesmo assim, eleitos poderiam ter sido de 5 a 6. Aí você tem uma estabilidade, né? Porque quem está como suplente está também sujeito a voltar a ser o que Sim, que pode ser que...
Então, enfim, o que acontece em Joinville é que tem muito candidato, né, cara? Tu fala, tem 400 mil votos. Não tem. Primeiro porque voto válido, se todo mundo fosse votar, teria 400 mil. Mas aí a gente já tem uma quebra de quase 50%. Importante, assim, sabe? Depois a Joinville, como é a maior colégio eleitoral, todo mundo lança uma porrada de candidato. Acaba que no final, quem disputa em Joinville tem uma condição pior de quantidade de votos à disposição do que quem está numa cidade menor lá do oeste, do sul, que pode contar. lança e aí tem vários municípios que focam naquela pessoa. Por isso que, por exemplo, nós aqui do Norte e Nordeste, nós temos 6 representantes. O Oeste tem 9. Já teve 11, sabe? Então, eles se juntam. As cidades são menorzinhas, São menores, eles lançam menos candidatos e os caras acabam votando em quem é da região. E aí, historicamente, Joinville tem essa mania de lançar uma porrada de candidato e todo mundo sofre. E nessa eleição específica, assim, foi muito polarizado, né? Nossa, essa foi um campo de guerra, cara. Quem era de um lado ou do outro tinha muito voto. Quem tinha seu candidato próprio, que era o meu caso, sofreu bastante. Então, eu acredito que quem se elegeu com 22 ou com 13, talvez não tivesse tantos votos quanto fez. E quem se elegeu sem esses números na frente, talvez tivessem mais votos do que apresentou. A chapa contou muito pra muita gente, né? Contou. Enfim, a eleição tá aí, a regra é clara, tem um puxador de votos, os caras aproveitaram, né? Só que o que torna a nossa eleição ainda mais... Mas atrapalha Joinville, né? Claro, atrapalha demais. E aí aqui, para mim, foi a minha primeira candidatura, então não tinha nenhum... A gente chama de recall, né? Das pessoas lembram, já votei nesse cara, vou votar de novo. Então não tinha isso. O Novo não usa dinheiro para campanha eleitoral, então não tinha recurso. Eles são o partido do semáforo. Exatamente. E foi lá que a gente ganhou a eleição, no semáforo. E a nossa equipe era reduzida por causa disso, né? E eu não tinha essa experiência de campanha, de linha de frente, então, e a polarização. Então, com tudo isso, a gente ter sido eleito de primeira, na primeira tentativa, cara, o Deus olhou para mim e falou assim, vou te dar essa chance aí, vai. Você tá tanto tempo trabalhando para isso, né? Tá tanto tempo falando disso, vai lá, quero ver, né? Então... Estamos aí. Então, para isso, eu tô aqui, ó, trabalhando pra caramba. Ô, Matheus, eu quero falar, como falei, é um mandato muito novo. O mandato começou agora. Já aconteceu muita coisa nesse período aí. Acho que as coisas estão começando a se assentar um pouco, né? Porque foi um começo turbulento para o Brasil inteiro, né? Com a transição brusca para muita gente e tudo mais. Ou até quando não foi, né? Para até entender como as coisas iam se encaixar e funcionar. Mas eu queria voltar lá quando o seu resultado da eleição, cara. Porque eu, embora te acompanhe, a gente já te conhece há um tempo, e vi você fazer um vídeo lá depois, no dia seguinte, lá no semáforo e tal, quando você se elegeu. Eu queria saber como é que foi a sensação, cara, como é que você acompanhou a apuração dos votos, como é que foi em relação à expectativa. Eu sei que o desejo enfim, a esperança é de se eleger sempre, mas eu sei que você é um cara muito racional também, então eu sei que você não é se mover pelas emoções só. Como é que foi essa parte da apuração, com quem que você estava e sobre o resultado ali? Sim. Você teve que fazer conta, eu tô ligado que você teve o tempo inteiro. Não, porque assim, eu fui eleito quando 99,97% das urnas estavam apuradas. Até então, o segundo colocado no partido, ele estava com uma diferença de votos menor do que a diferença de votos para serem apurados. Então, tecnicamente, se todos os votos que faltavam virassem para ele, ele ganhava a eleição. Então, não dava para comemorar. Podia acontecer. Podia. E aí, então, nós fomos lá. Que o celular, para você atualizar, fica ali derretendo ele, né? Só puxando a apuração para baixo. E a gente não tinha nenhum figurão no Novo, né? Era todo mundo meio que equilibrado. Existia uma expectativa de uma votação maior para todo mundo, né? Tanto que a gente achou que poderia fazer 2 ou, quem sabe, até 3 numa sobra. Mas quando começou a sair os votos, a gente viu que realmente ia ser muito abaixo do esperado, ou abaixo do esperado. E aí ia ser na conta-gota. O resultado final... Você estava em casa? Estava em casa, estava com a família, tinha pouca gente junto, tinha só... Porque a minha equipe era tão pequena, Rafael, assim que não tinha nem muita gente para comemorar, né? A gente estava num núcleo pequeno, assim. A minha equipe mesmo, o núcleo duro, que a gente chama, eram 6 pessoas. 3 amigos e 3 parentes que pediram férias para ir no semáforo panfletar comigo. Né? Então, a gente tinha um projeto de longo prazo, que foi a minha preparação para isso. Então,
Pô, eu fui estudar, eu morei fora, eu aprendi língua, eu coordenei empresas gigantes, eu fui gestor dos bombeiros por 8 anos esperando a minha oportunidade, o meu momento. Quando eu percebi que a janela tinha se aberto e que era o momento certo de tudo, né? Inclusive com o convite do prefeito Adriano para sair pelo Novo, falei, cara, é agora, né? Então eu sabia que eu precisava ser o mais votado do partido, isso era fato. Mas eu não sabia que ia ser tão apertado, foi por 225 votos de diferença que a gente ganhou, num universo de 4 milhões. Então realmente foi um negócio assim, tá bom, vou te dar essa chance, vai lá, né? E foi assim, eu tava tão cansado, cara, tão cansado. No dia anterior eu fiz um vídeo que eu sentei no chão de casa, assim, a gente panfletava das 7 da manhã às 10 da noite todo dia, né? E rua e tal, enfim, e mídia social. E aí, quando eu sentei, assim, em casa, na véspera, assim, que não podia mais fazer campanha, né? Eu tirei o tênis, assim, e aí eu olhei, a sola, ela tava gasta. Eu sentia as ranhuras, assim, da calçada, né? E aí eu mostrei, pessoal, isso aqui, ó, é sola de sapato. É os 3 S, saliva, suor e sola de sapato. E aí, quando eu ganhei a eleição, aí um bando de engraçadinho assim, vai lá, parabéns, deputado, como um sapato novo agora e tal. Foi muito legal a reação das pessoas que elas viram o esforço, né? E depois vieram comemorar com a gente. E eu tava tão cansado que eu já tava, assim, meio anestesiado, assim, sabe? Eu tava, cara, tem que dar certo, vai dar certo. E quando deu, assim, aí foi mais um alívio do que uma euforia, sabe? Sabe, que deu uma relaxada, assim. Que é tipo de... A minha família mesmo foi uma gritaria, né? Mas eu tava tão, assim... E eu tava tão certo... Pra mim, foi um planejamento tão longo que, cara, se não tivesse dado certo, aí eu não sei como eu teria reagido. Mas o momento ali ele foi de alívio, foi de paz, sabe? Aí veio um monte de telefonema, imprensa e tal. E eu fui... dois deputados foram reeleitos, né? Então, já tinham cancha, já tinham uma estrutura grande. E eu fui a grande novidade, né? Dentro de 53 candidatos a deputado de Joinville, candidatos. E a galera me perguntou por que eu não entrevistei todos os candidatos. Eu falei, só porque tinha mais gente do que dava. 53. Eu não tinha dia de campanha para entrevistar todo mundo, cara. Era muito candidato. Não pode acontecer isso. Fora perto do litoral, que vai para São Francisco. Tô falando de Joinville, partiu, pega Barra do Sul, pega Araquari ali, já... Então, e aí, cara, olhando também esse cenário, né, de ter muito mais gente experiente, vereadores, ou gente que já passou pela Câmara, cara... Vou até entendendo o sistema ali, né, de como funciona, né, cara? Era a nossa vez mesmo e foi um alívio. Quando deu, assim, falei, pronto, deu certo. Anos me preparando, pensando nisso, te acalma agora, né, fica com a família, vai tomar um banho, tava zoado, assim, e amanhã vamos agradecer, né? No dia seguinte a gente foi pro semáforo de novo pra agradecer. E a partir daí já começou o trabalho, porque isso foi em outubro, mas ainda tinha segundo turno de eleição e em fevereiro começava o trabalho. Só que a minha equipe foi formada por processo seletivo. Então a gente já tinha que chamar o processo antes, recebemos mais de 1.000 currículos. 1.000? Para algumas vagas, né? Poucas vagas ali do gabinete. Aqui em Floripa? Aqui e em Floripa, né? E aí a gente teve todo esse trabalho antes. Quando a equipe foi formada, a gente já começou a trabalhar. No dia da posse, dia 2 de fevereiro, todo mundo lá, famílias, na Assembleia e tal, eu já coloquei antes de dar 1 hora de posse lá, eu já coloquei 5 proposições. A gente já tinha pronto. E aí o sinal lá, o sistema da Alesc, ele avisa, né? Ó, tem alguém trabalhando, então alguém já inseriu propostas. Quem que é? Falei, o novato lá de Joinville. Aí eles foram ver lá, o cara de Joinville já botou mesmo a minha apelidade de The Flash. Eu achei engraçado. Eu lembro que você teve uma publicação, a gente usou a brincadeira, né? E desde então a gente tem trabalhado o que eu falo agora depois que passou esse período de primeiro semestre, né? De entender a dinâmica da casa, né? Entender a dinâmica dos outros parlamentares também. E para aqui a gente vai, aqui não dá para confiar, enfim. E aí, a partir desse ponto, agora, eu digo que é o Matheus 2.0, agora a gente vai ser mais incisivo nas nossas proposições para poder entregar mais. A gente já fez bastante coisa, mas agora a gente quer efetivamente que as coisas andem mais rápido. Ô, Matheus, eu já tenho histórias boas de candidatos, de políticos lá em Florianópolis, da posse e tudo mais, dessa experiência lá a primeira vez e tudo mais. Eu sei que você já conhecia esse ambiente, é um ambiente que você já circulava, né? Sim. Até por conta do Corpo de Bombeiros, eu tenho envolvimento com a política anteriormente e tal.
Mas como é que foi, cara? O processo de A posse, posse foi um... conhecer a tua sala, onde é que você vai sentar lá? Como Porque é que a sala é o seguinte, os novatos eles ficam para depois, né? Primeiro quem se ficam reelegeu perto do banheiro? é mais embaixo da escada, assim, né? Do lado da cafeteria, sei lá. E aquele cheiro de... Longe da porta e... Não, longe. Não tem nem luz, não tem nem sinal de telefone. Não, mas a estrutura da Assembleia é muito boa, independente do gabinete. Só realmente as posições deles tem gabinetes que são melhores por conta de, sei lá, janela Aham. para fora, né? E aí teve o sorteio dos reeleitos, né? Que, eu quero ficar no meu gabinete, beleza. Não, eu quero tentar um gabinete de outro que não se elegeu. Uhum. Aí eles sorteiam entre eles, resolvido. Os gabinetes que sobraram aí são... Vai ser uma organização, quem faz? Essa é a casa, é a Assembleia mesmo, a diretoria da Assembleia. Uma parada que ninguém faz ideia, né? Não tem que... E é justo que os reeleitos escolham primeiro. Isso eu acho totalmente justo, né? Então, o próximo eu quero cobrar que alguém faça a cobertura desse momento, que deve ser engraçado. Os caras brigando por causa de sala. Não, tem os chefes de gabinete, então até da legislatura passada. Eu não quero subir escada. Né? Tem umas que são assim, até meio escondido, assim, E aí veio o sorteio, a gente ficou num gabinete bem legal, assim, numa posição boa, perto do plenário, mas não tão perto da porta, longe do banheiro, enfim. E aí, quando foi o sorteio, a gente foi lá conhecer o gabinete. Já estava todo plotado do ex-deputado, né, que não se reelegeu. Aí a gente já começa a imaginar, não, aqui a gente vai botar a bandeira de Joinville, aqui é do bombeiro e tal, né? Isso é muito legal de começar a visualizar. E os gabinetes são grandes, tem uma estrutura... A Assembleia tem uma estrutura muito boa, física, assim, né? Um dia eu quero ir lá conhecer, cara. Pô, é isso que eu ia te perguntar. Aliás, quem tá assistindo a gente, né? Se tu nunca foi na Assembleia, tem que ir. Porque, cara, é a história do Estado, né? Tem o cheiro de mofo da casa e de uns que estão lá há mais tempo. Brincadeira, os caras são muito experientes, são bons. Mas é a história do Estado, né? As pessoas têm que ir lá entender aquilo, assistir um plenário, quebra-pau que às vezes dá, sabe? É importante, a gente recebe alunos o tempo inteiro, é bom que os alunos já estejam se familiarizando com aquele ambiente também. E aí, bom, gabinete escolhido, e aí a gente começa a decorar, né? Eu trago minhas coisas de casa, então tem retrato da minha família, tem uma camisa do Jack que eu coloquei lá, né? E aí efetivamente começa a trabalhar. Vai ter que colocar um donação agora. Agora donação, né, cara? Não tem muito segredo, não. É começar a trabalhar. E aí... Jantar de posse, foi não? Não, mas deixa eu te contar o que aconteceu na posse, cara. Porque assim, eu sabia que ia ser o caos para chegar na Assembleia, né? Então a gente não vamos sair de Joinville de manhã cedo. Eu parei na praia, em Itapema, e daqui a gente vai para lá, tal. Acordamos 6 da manhã. Pô, 45 minutos. Não, dali é perto, já tá na metade do caminho. Assim, eu vou resumindo a história. Eu cheguei 9h10 dentro do plenário. Porque eu não sei o que aconteceu, se foi a posse efetivamente, se foi um dia de acidente de trânsito. Parou o trânsito todo para chegar em Floripa. Mais do que de costume. E aí, cara, nós não chegávamos, e o GPS dizendo que faltava meia hora para chegar e já era quase 9 horas que ia começar. Cara, quando faltavam uns 500 metros, assim, para chegar na Assembleia e o trânsito parado, eu larguei o carro. A minha esposa estava assim, ó, dirige. E eu saí a pé, assim, de terno, correndo para poder chegar. E cheguei na porta. Você é deputado ausente. Já tinha, na própria posse. O cara atrasa, pensa. E aí eu cheguei, cara, já tinha um policial na frente lá, ele me colou um adesivo. Vem comigo no furão e entramos. E eu não fui o último a chegar. Tinha gente que estava mais atrasado ainda. Mas foi um estresse, assim, porque, cara... E aí, a partir daí, eu já entendi. Tem compromisso cedo em Floripa? Vai na noite anterior. Porque, cara, não dá pra é uma cidade com a logística ruim, né? Não dá. Tá muito ruim. Quando eu estudava lá, eu fazia 2 horas certinho da rodoviária de Joinville pra rodoviária de Floripa. Cravado, ônibus, pá. Agora, cara, no mínimo 3 horas tu tem que calcular para dar uma gordura para você poder garantir que tu vai chegar. Agora tem uma porrada de lugar para ser um obstáculo ali. Itajaí, Navegantes, daí a própria entrada de Floripa lá. E o dia tava quente. Quente, era fevereiro, começo de ano. Cara, o ar-condicionado não deu conta que aquilo lá tá completamente lotado, tá todo mundo derretendo, assim, pô. Mas e a gente começou a trabalhar. Nesse dia a gente já começou a trabalhar, né? Então... Colocar a caneta nas gavetas. Já botamos o projeto, já lancei a frente parlamentar do Bombeiro Voluntário, da inovação no mesmo dia. E como é que tá essas paradas? Porque você, tá bem. Porque você coloca lá, mas ainda tem que apreciar e... Não, as frentes, elas são quase que automáticas. A frente, você precisa da assinatura de um número mínimo de deputados para
para compor. Mas mesmo assim tu tem que andar um pouquinho. Tem que pedir para eles Tem que ir lá assinarem, batendo né? mais porta lá. Exatamente. E aí você precisa de 5 assinaturas para fazer uma frente. Do bombeiro a gente pegou 22. Legal. Tipo, então todo mundo, né, mais da metade da casa entende a importância do tema. Aham. E aí, pô, foi muito legal, a gente já começou a colocar essas proposições e desde então, cara, pelo menos um projeto grande a cada 1, 2 semanas a gente lança. Uhum. Porque também tem uma questão como eu trabalho como startup lá. Você tem que ter vitórias Que recorrentes, dúvida. né? A gente tem que ter vitórias recorrentes, né? Para não perder o timing da coisa, Uhum. né? E vitória grande. Porque também tem a questão de você você tem que ter gás para poder ir lançando as coisas grandes. Se você lança tudo de uma vez, nem a imprensa, nem a casa, nem ninguém entende como válido, né? Uhum. Então é uma questão até de marketing que eu entendo muito menos do que a minha assessoria e eles falam, não, isso aqui a gente joga mais para frente e tal. Uhum. Então a gente tem feito coisas grandes, por exemplo. Tem tudo isso, né, cara? O cara tem que colocar a luz certa em cima da coisa. Tem. É uma baita ideia, mas se tu não der a publicidade certa para aquilo, o negócio não vai, Não né? vai. E aí você não ganha o apoio necessário. Às vezes você tem que conversar antes de lançar para ver se alguém tem uma ideia parecida. Quem sabe tu junta forças. Porque, né, como eu sou o novato ali, eu tinha que ganhar espaço. Uhum. Então a gente começou a lançar proposições importantes que a gente já tinha planejado para ganhar respeito, porque quem é o cara? Nunca vi na vida, nunca foi nada. Uhum. Né? Então eu tinha que marcar território, basicamente, né? E a gente fez isso durante esse tempo. Então, por exemplo, como eu fui lá para defender tecnologia, nunca ninguém tinha defendido especificamente. Uhum. Tem o cara do agro, que é muito bom, o cara da saúde, o cara da segurança. Então, cada um na sua especificidade. E eu fui com a tecnologia. Então, cara, o que eu vou fazer aqui para marcar território mesmo, o pessoal entender que sou eu que entendo do assunto? Porque eu já cheguei no primeiro dia falando de startup, falando de falta de mão de obra para o setor, que a gente precisa coordenar isso no ensino médio e pensar esses talentos, enfim. Falei, já sei, vou lançar mão de uma ferramenta que eu uso direto e que até agora eu não vi ninguém fazer. E aí a gente lançou o primeiro projeto de lei do Brasil feito com inteligência artificial. E isso deu uma proporção assim, porque a casa ficou surpresa, foi notícia nacional, né? Repercutiu muito bem. Você usou o que? O chat GPT? Eu usei o chat, porque era o que tinha à disposição. Logo depois o troço explodiu, que agora tu tem milhares de... Tomara que alguém tire da tomada. Essa é a minha opinião. Tu tem medo? Nossa. Tem que ser, assim, o que eu falo você... Não tenho medo não, a galera que criou também tá um pouco assustada. Mas isso foi no começo, né? Enfim, você tem que cavar um buraco. E eles te dão uma colher ou uma retroescavadeira. Se tu souber usar retro, tu vai cavar um buraco muito maior em muito menos tempo. Ou seja, é uma ferramenta para você aumentar a tua produtividade. Basicamente isso. Não precisa mais de deputado. Cara, aí não vai criar uma lei baseada na necessidade específica da não. Nesse sentido eu não tenho medo. Eu não tenho medo de, enfim, o chat começar a propor ideias e tudo mais. Eu tenho medo do chat em si. Tenho medo do uso da humanidade com aquela ferramenta e daquela ferramenta começar a manipular a humanidade também. Mas porque tá ficando inteligente, tal, já tá crescendo. Ela vai aprendendo, né? Ela tá... Então eu tenho usado... Só que ela pegar a maldade, aí, né? Isso é uma coisa que ela não sabe o que é maldade, ainda vai pegar sem saber que é imoral, né? A princípio tem as regras, né? Mas acho que ela não sabe o que é moral, o que é imoral, né? Ela não entende como nós. Ela sabe tecnicamente o que né? Enfim, mas a gente usa pro bem. E aí funcionou, deu uma repercussão nacional e o pessoal entendeu. Bom, beleza. E foi o primeiro do Brasil a fazer isso? Do Brasil. Que legal. A tecnologia fala o Cadorim. E a gente tem feito coisas que são novidades no Brasil. Né? Por exemplo, a gente está... as emendas parlamentares. Né? Emenda parlamentar é um recurso que o deputado tem para destinar para instituições ou municípios que ele acha que sejam interessantes. Que muita gente acredita que o deputado, o político tira do seu salário esse dinheiro, porque ele é muito bonzinho. Ele é a coisa mais querida do mundo. Porra, ele mandou 1 milhão. E rico também. Ele mandou 1 milhão aqui para nossa cidade para comprar viatura. Que pessoa maravilhosa. Perdeu 1 milhão. Não, aquele 1 milhão era para isso mesmo. Ele só tinha que dizer para onde ia. Mas o Cadorim fez um pouquinho diferente o sistema lá. Fiz diferente de a gente destinar, né? E a gente tem frisado muito isso. É o teu imposto voltando. Eu estou redirecionando. Né? Não é meu dinheiro. Não sou eu te dando uma viatura, te dando uma máquina, enfim. Por vezes as emendas eram usadas de uma forma não tão republicana. Né? Então... tá aqui a emenda, eu quero me garante tantos % de voto, ou tantos votos. É o tal do toma lá da cá. Toma lá da cá. Né? Então, o que a gente fez? Nós lançamos um edital. Esse edital agora já encerrou.
nós recebemos projetos do estado inteiro, né? E aí esses projetos são avaliados por uma equipe técnica. Essa equipe vai avaliar documentação e mérito. Documentação é tudo que o governo pede para poder receber recursos. Isso é uma coisa viável, né? Não, é documentação mesmo. Certidão negativa, tempo de existência do CNPJ, coisa assim. Eu tenho uma ONG aqui em casa também. Você tem uma ONG aqui? Uma fundação, Rafael. Tem uma criança aí que precisa muito de um PlayStation 5. Né? Ajude a criança a realizar seu sonho do Play 5. E a questão de mérito. O mérito ele não vai comparar uma questão ambiental com uma questão educacional. A gente vai comparar quem é que está pedindo, qual é o histórico, qual foi a entrega já feita, qual é o impacto que esse projeto vai gerar na sociedade. A partir daí, os 30 melhores vão online para uma votação aberta. E aí essa votação é do estado inteiro. Se um projeto lá da região sul ganhar, passar no crivo da equipe e receber votos suficientes da população, ou seja, a população dizendo confio, é bom o projeto, pode botar o recurso lá, né? Eu vou lá entregar o recurso, independente de eu conhecer ou não. Porque daí eu entendo que se a população gera imposto, esse imposto está voltando em benefício para a comunidade por escolha dela mesmo. Né? Como é que tá a tua comunicação com essas... Porque assim, a gente sabe aqui nessa região onde a gente está, Joinville aqui e tudo mais, você tem um certo conhecimento com a galera, principalmente porque tem bombeiros em outros lugares aqui e tudo mais, e você tinha uma relação legal. Imagino que o Partido Novo também te deu um pouquinho de conexões, assim, para outras cidades do estado, até outras regiões. Mas como é que você está conseguindo chegar, por exemplo, no sul do estado? Como é que você está conseguindo ter o contato da demanda de lá? Porque até para a galera poder colocar, por exemplo, quando você fez esse processo ali, né? Para a galera poder colocar um projeto lá, como é que essa comunicação conseguiu chegar lá? Aí é a beleza da equipe técnica formada, né? O pessoal que tem conhecimento, que já sabe como tratar com a imprensa, que sabe como comunicar de forma eficiente na mídia social. E, cara, não tem segredo. Eu tô fazendo de 2.000 a 2.500 quilômetros por mês para poder chegar nesses lugares. Então, eu estou indo em programa de rádio, estou indo falar com a equipe formada do partido, nas ações comerciais, né, nessas cidades. Estou lá levando informação pessoalmente também para poder angariar contatos e também para que mais pessoas pudessem participar desse processo. Não, e ser beneficiado, né? Também conhecer o meu mandato também, me conhecer. Porque é difícil competir com os deputados lá que já foram prefeitos 2 vezes, que já foram deputados pelo 5º, 6º mandato, sabe? E até que tem que também trabalham num sistema um pouco antigo, né? Eu sei, eu não vou falar por Joinville porque eu não tenho tanto conhecimento nessa questão assim para falar, deve ser a mesma coisa. Lá no interior do Paraná, de onde eu venho, existe um conchavo muito grande de deputados. Tem deputados que até têm interesse em destinar recursos para determinada região, e existe uma demanda também, uma cooperativa, porque lá na cidade é muito, muito, muito agrícola, né? De produção rural familiar e tudo mais. Então, existe, às vezes, uma organização lá que precisa de uma verba para alguma coisa, cara. Que seja a construção de um silo, que seja uma estrada ou qualquer coisa do tipo. Só que existe um monopólio também de partidos políticos lá, ou seja, só seus deputados destinam emenda para lá, porque quando chegar a eleição é só esses deputados que vão ter livre acesso e palanque dos prefeitos da região ali, que é assim que eles se organizam lá. Então, se tivesse um cadorim lá querendo destinar, tu ia ter que passar por cima de tudo isso e eu não saberia como, assim, sabe? Então eu digo que existe ainda esse obstáculo, que a galera das antigas tem um jeito antigo de fazer, né? Principalmente com essa galera que escalou vereador, prefeito, barará, até chegar ali, e o cara não, cara, eu vou falar com os deputados que eram da minha base, que eram dos meus amigos e tudo mais, e nem vai te falar que tem uma necessidade lá e que com a base dele ele não tá conseguindo resolver, né? Então acho que é um obstáculo também que tem na política. Mas quando você diz que tem uma disponibilidade por edital de destinação de recursos, quem tem condições de escrever projeto, porque também não é simples, né? As pessoas se engajam, sabe? A gente tem percebido isso. Elas gostam da oportunidade e elas participam. Foram quase 100 projetos que a gente recebeu, né? Para poder avaliar. E do estado inteiro. E aí o mais legal é que isso é uma prerrogativa do Novo já, fazer edital. Nós que lançamos essa coisa inédita da votação aberta. De processo seletivo também. Inédito no Brasil, né? Da questão das emendas por votação aberta. Mas, para você ver que legal, em Santa Catarina, outro deputado de outro partido já lançou um edital também. Interessante. Então, Só gerando uma tendência, né? Começou a
a ser transmitida a informação, a valorização desse tipo de iniciativa. E talvez essa seja a maior tarefa da gente que está chegando agora. Ser disruptivo, né? Diferente. Exatamente, trazer coisas novas. E não ter medo de errar. As pessoas perguntam, tá, cara, pode dar problema? Sim, pode dar muito problema, só que a gente tem que tentar, um negócio diferente, né? E vamos descobrir onde é que dá problema e resolver, né? Claro. Ô, Matheus, eu prometo pra você que eu vou te dar a oportunidade de, até o final desse episódio aqui, falar sobre um pouquinho sobre as coisas que estão, enfim, que você tá entregando e as coisas que estão dando certo. Mas como aqui é um podcast bem incomum, eu quero fazer perguntas incomuns pra você. E eu tenho muita curiosidade, como um cara que hoje não se vê sendo deputado. Então, para mim, é muito mais fácil perguntar pro Matheus do que me candidatar e descobrir sozinho. E passar por tudo isso que ele falou. Porque eu tenho muito amor pelos meus tênis por enquanto. Eu vou ter que ter esse desapego que o Matheus teve para me candidatar. Mas eu tenho curiosidade sobre essa vida e essa rotina do deputado lá. Por exemplo, qual que foi a tua primeira dificuldade que você encontrou que você não estava preparado para ela, e não preparado, você está despreparado, mas que você não contava com aquilo, porque tem aquelas coisinhas que você beleza, eu vou dar um jeito, mas tem alguma coisa que te gerou algum desconforto de você não saber que a coisa funcionava assim, pode ser por burocracia, ou até um jeito como funciona a Câmara lá mesmo, assim, sabe? Assembleia. Cara, na Assembleia a gente recebe, no início fui testado através de mensagens, assim, que tal vir para cá, né? Tem cargos para cá, tem cargos para lá, e a gente foi muito, muito sereno em dizer assim, não quero, tenho meu gabinete, tenho a minha equipe, não preciso disso, né? E hoje eu tenho uma postura independente dentro do governo e dentro da Assembleia. Né? Então eu não tenho, porque é muito comum, assim, o projeto tal está sendo para votação. E é importante que todo mundo vote aqui, porque senão, tem um monte de cargo aí, enfim, né? A gente tá te ajudando, tem que ajudar a gente também. Uma mão lava a outra. Exato. E, cara, eu não quero esse tipo de responsabilidade. Eu vou tranquilo aqui com a minha equipe. Pra ter autonomia. Independente. Então, eu tenho muita... Mas você já esperava que isso fosse acontecer? Alguém já tinha te alertado? Matheus, vai acontecer. A gente espera isso da política brasileira, né? Então, não sei, viver isso é outra coisa. A gente já espera, mas vivenciar as coisas são diferentes, né? Então, foi uma sondagem, assim, né? Não foi nada oficial, então eu nem sei se era verdade. Mas, enfim, houve uma tentativa. Né? E eu disse, não quero, não tenho nenhuma pretensão. Fala o partido pra gente, só pra questão. Fala nome, partido. E aí, isso foi um choque, assim, inicial que a gente teve lá. Porque se já começar com assim, você fala como é que vai ter 4 anos. 2 pés nas costas, né? E, cara, de logística, de trabalho lá dentro, enfim, é muito ruim ir voltar com essa frequência que a gente faz. É curto, mas é o tempo inteiro. E qual a real necessidade de estar lá? Tem que estar lá. Tem que estar lá. Bom, nas votações plenárias você tem que marcar presença, senão você não pode ter faltas X que não é reprovado. Beleza, mas efetivamente? Efetivamente... Se existisse um método online de fazer o que você faz? Tem a possibilidade de, nas quintas-feiras, ainda tá híbrido, né? Você pode fazer online. Você estar presente ainda é muito mais eficiente do que você estar online. Porque a conversa... ela é importante, né? A política, ela é feita justamente de interação. Então, quanto mais interação você faz, mais possibilidades de você convencer a outra pessoa de que você está certo, você tem mais possibilidade, né? Então, estar lá é importante. Estar lá dentro não me garante voto. Na verdade, é na rua que a gente conversa com as pessoas, é no contato. Mas lá dentro é importante para a gente firmar posicionamento. Então, uma discussão dentro do plenário, uma discussão dentro de uma comissão, ela, de fato, presencial, ela é muito mais eficiente. E a estrutura da casa está lá para isso. Lá é o lugar que as coisas acontecem, né? Ou deveriam acontecer, lá dentro. Então, estar presente é essencial. Isso é desgastante bastante, né? E dentro da casa, enfim, você tem caricaturas, né? Então, você tem aquele que é mais bonachão, né? Que tem aquele que é super sério. Tem aquele que fala de festa o tempo inteiro. Enfim, tem as caricaturas, né? Que, quase como uma empresa normal, né? Na verdade, é um reflexo, um espelho da sociedade. Né? Então, você já consegue identificar. Tem assim, são 40, não tem nenhum bobo ali. Todo mundo é muito inteligente, todo mundo sabe o que está fazendo. Eu me impressionei com o nível, né, das discussões,
Porque, cara, às vezes tu vai numa Câmara de Vereadores, é de chorar, Sim. né? É um negócio... E, claro, tu sobe pra uma Assembleia, e aí, se tu pular pra Câmara Federal, tu também vê que, pô, em diversos momentos é um circo que tá acontecendo lá, né? Mas na Assembleia eu fiquei surpreendido, assim, não tô me achando, mas eu queria realmente ter uma discussão mais profunda sobre determinados assuntos. E lá você tem, as pessoas têm realmente conhecimento de causa, então você tem 40 pessoas super experientes, cada um no seu setor, né? Cada um na sua região. Ou bem assessorado. Bem assessorado também, mas que seja, que ele tem um assessor bom, né? Então, eu fiquei impressionado com a qualidade dos parlamentares. E isso tem ajudado bastante. É um convívio muito, vou usar essa palavra de novo, republicano, no sentido de que, em geral, há muito respeito, em geral. Mas claro que às vezes a galera espana e aí, bicho, aí o microfone derrete. Ô, Matheus, só entre nós dois aqui. Tá. Só uma pergunta que só eu e você. Sim, não tem ninguém ouvindo. Tem ninguém ouvindo. Só nós aqui. Tem muita gente, muita não. Existem pessoas lá dentro que são aquele comunicador de rádio que fala com a voz mais impostadinha aqui quando tá no ar, mas conversando, fala igual um adolescente. Existem uns caras lá na Assembleia que são personagens? São duas pessoas completamente diferentes, assim, uma pro eleitorado, quando tá com o microfonezinho. Agora tem que usar esse aqui, né, Matheus? Usar o sem fiozinho. Lapelinhazinho. Tem que usar uma lapelinhazinha sem fio. Agora não basta falar para nada. Agora você tem que ter o seu próprio corte do negócio. Que quando tá nesse momento é como se desse uma entidade no ser humano. Um santo ali. Que é o que foi eleito no fim das contas, né? Sim. E quando desce dali, ele é outra pessoa. Sem citar nome, mas se quiser citar 3. Tá. Não tem? Tem menos do que eu achei que ia ter, né? Então. Será que fizemos uma limpa? Estamos conseguindo fazer? Eu acho que sim. Em geral, quem tá no microfone lá esbravejando é assim na vida real. Quem tá lá mais manso é assim nos bastidores também. Então, até me surpreendo. Às vezes tem deputados que são super quietinhos, assim, que raríssimas vezes usam o microfone. Mas semana passada, um usou o microfone. Eu fiquei impressionado com a oratória, com o discurso. É que daí tá defendendo uma causa tão profunda pra ele, que dele vai com propriedade pra falar, sabe? E usa os 10 minutos que ele tem à disposição até o último segundo e fecha com chave de ouro, fazendo link. Quase uma TED. Exatamente. Então, quem tá lá defendendo essa causa tá realmente com um propósito, né? Então, mas tem, né? O cara que vai lá, fala e chega lá no final e fala, pois é. Eu sei que não dá pra fazer isso, mas eu fui lá pra dar uma lacrada, sabe? Porra, né? Até um dia o cara foi lá, vamos fazer isso aqui. Ele sentou do meu lado assim, cara, não dá pra fazer isso. Eu sei que não, mas nós temos que forçar alguma coisa, né? Caraca. É cara dos vereadores que a gente tem por aí falar um negócio desse, né? Pois mas faz parte do... Não vou falar do show, né? Porque, enfim, é nosso imposto que tá rolando ali, né? Mas faz parte do ambiente político. Não, né? E há quem aquele maluco esteja representando também, né? Também. Tem alguém que fala importante. Assim, falou e disse, deputado, é isso aí. Não, porque no final das contas, Rafael, ninguém, assim, ó, quando alguém tá falando lá no microfone, tem pouca gente do plenário prestando atenção. Né? O microfone tá sendo usado pro público. Ele tá olhando, porque assim, no plenário tem 30 pessoas, mas ele tá falando com milhares de seguidores, com eles que as pessoas estão falando. Né? Quando o cara tá falando lá, é pra ter quantas pessoas prestando atenção nele ali embaixo? Quantas deveria ter? Todo mundo, né? Os 40? Mas não tem. E quando tem dos que estão lá, quando estão de fato prestando atenção? Bota uma mão cheia aí, tá bom, de bom tamanho. Se estiver olhando pra ti, prestando atenção no que tu tá falando, se for um assunto que te interessa, todo mundo olha, né? E tem os mais experientes. Quando esses deputados pegam o microfone pra falar, fica até silêncio, assim, sabe? Todo mundo quer ouvir o que eles têm pra falar. Mas, em geral, o microfone, a tribuna, ela é muito utilizada para comunicar a sua ação para o seu público. Certo. E até porque quando você vai para a tribuna, às vezes você até já comunicou nas comissões ou em reuniões separadas, vou falar sobre isso, enfim. Né? Já tá todo mundo entendido do que vai acontecer. E aí tem a gravação depois para ouvir também, Mas em questão de personagens, tem pouquíssimos lá dentro e em determinados momentos com mais ênfase, assim, mas realmente quem tá lá defendendo a causa tá lá para aquilo mesmo. Pro bem ou pro mal. Sim. Né? Mas tá lá defendendo o seu público. Alguém colocou esse maluco lá. Exatamente. Ô, Matheus, e você, como é que é o nome do outro deputado do Novo que tem contigo lá? Você é o único hoje? Eu sou o único.
Eu sou o único. Tem um federal, que é o Gilson Marques. Ah, o Gilson é federal, e verdade. o estadual, só elegeu eu. E quem que virou teu brother lá dentro? Assim, quem que virou uma pessoa que você... Não sei se é teu brother também, que Mas é uma que eu palavra tive forte. mais empatia. Ou até de te ajudar em algumas coisas, de falar, ô Matheus, acho que isso aqui... Onde é que fica o banheiro, né? Sabe? Onde é que fica? Com quem que eu peço a chave de tal lugar? Tipo, esse tipo de pessoa. Quem que te ajuda muito lá? Quem, assim, que eu tive uma empatia muito, quase que imediata, o Napoleão Bernardes, né? Ex-prefeito de Blumenau. O cara fenomenal, assim, coração mesmo. Mário Mota, cara, não tem o que falar dele, o bicho é um diplomata, sabe? Sereno nas colocações, mas ele tá apresentando o Jornal do Almoço ali, tá ligado? Fala, assim, e é um cara muito bom. Dentro do meu bloco eu tenho bastante gente legal, né? O meu bloco é com o Podemos e o Republicanos, então tem o Sérgio Mota, que é o pastorzão, né? Deus te abençoe o tempo todo, ele tá sempre lá orando pela gente. Tem o Camilo, o Lucas e a Paulinha, são os três do Podemos, né? E eu, né? Somos os 5 do bloco. Então ali a gente tem um almoço semanal para a gente poder atualizar as informações, enfim. E fora, assim, não tenho desavença com ninguém. Não, imagino que também seja cedo, mas me dá mais 2 anos. Pode ser. Diz que a coisa, assim, que esses 6 primeiros meses é lua de mel, tá tudo tranquilo, né? Ano que vem tem eleição, você me disse. Exato, já começou, né? Já começou a pauleira. Então, quando você tem... Dizem que os deputados da mesma região ou do mesmo partido, eles começam a ter algum tipo de desavença por conta de eleição Da municipal. eleição do meio ali, né? É a eleição do meio. Que troço. E aí, assim... Bom, mas do Bloco do Norte, que foi a primeira vez que isso aconteceu, que juntou todos os deputados da região Norte e Nordeste, juntaram num bloco para trazer tratativas em comum. Então, a gente fez uma reunião há poucas semanas atrás que a gente elencou pavimentação e coisas estruturantes que não necessariamente eram em Joinville, nem em Jaraguá, era em Canoinhas, era, sabe, na região, mas que não eram diretamente ligadas a nenhum deputado. Porque é uma demanda comum da região. Então, isso tem acontecido, tá muito legal, assim, essa interação inicial, que tomara que ela continue até o fim, porque no final das contas, quando todo mundo começa a puxar para um lado, acaba sobrando pouco de resultado efetivo. Exatamente. Vira só briga mesmo, gente brigando. O Antídio é um figurão, né? O Antídio Lunelli, ele é aquele jeitão dele, né? Ele é um mega empresário e ele é um colonão ao mesmo tempo, né? E ele se orgulha disso, e ele fala, eu sou colono mesmo e tal. Então é um cara que também... Nossa, isso representa uma fatia considerável da turma daquela região ali mesmo. A gente tem bastante empatia, assim. Enfim, tem bastante gente legal, cara. Que legal. Tem os mais radicais, assim, né? Que, é difícil de trocar uma ideia muito longa, mas que também não me incomodam diretamente e a gente não tem por que se prejudicar. Certo. Né? De novo, 6 primeiros meses, enfim, primeiro semestre... A relação tá tranquila. Pode ser que mude, mas tomara que não. E como é que tá a tua... Primeiro eu quero saber das frentes. O que você tá atuando hoje? Quais são as frentes que você tá mais participando, assim, cara? Cara, frentes foi uma loucura. Foi mais de 80 frentes que foram lançadas, né? Tem de tudo, todo assunto que tu pode imaginar. Então eu tentei me concentrar naquelas que eu posso ajudar efetivamente, para poder participar, né? Então, as minhas duas que eu lancei... Não só segurar o cartaz, né? Mas às vezes a frente é lançada e sequer acontece... reunião, né? Só para realmente demarcar que você é o responsável por aquele setor e efetivamente não acontece nada. Isso eu tô tentando evitar. Eu quero, se eu for participar, então eu não vou participar de muitas frentes para poder ter porque eu tenho as comissões também. E tem o plenário também. Então, cara, ou você... Fala dos dois, Fala das frentes e das comissões. A frente, então, Bombeiro Voluntário e Inovação e Liberdade Econômica. Essas duas são minhas e eu que coordeno, a gente já tem bastante ações legais. Eu participo da frente do Portos e Aeroportos, que eu acho extremamente importante. A do Comércio Varejista. Né? Que mais? Tem do Paradesporto, que é uma coisa que me chamou a atenção. Que eu fui, né? Tem a das pessoas do espectro autista, que também é uma frente importante, que trata do autismo e do TDAH também. Então tem algumas frentes que eu tenho participado que eu acho interessante, que me fazem sentido, né? Que eu tenho proximidade com o tema e que eu posso ajudar, efetivamente. Né? Então tem a frente da abelha sem ferrão. Cara, não sei nada disso. Não vou participar. Tem a frente do... Sei lá, do...
da ferrovia extremo norte, não sei o quê, que eu também não entendo. Deixa para os deputados lá para Mas daqui a pouco vem uma pergunta sobre isso, só para te deixar bem maluco mesmo. Tá. E as comissões eu estou em 6, que daí também agora eu vi que não devia ter feito isso. É muito? É muito. 4 tá de bom tamanho. Então eu participo muito ativamente. E quando gira isso? É que, assim, as comissões, elas são de mérito, então só quando tem um projeto específico sobre aquele assunto, ela cai lá. A não ser a Comissão de Justiça e de Finanças. E eu não participo dessa. As importantes que eu tô... importantes que eu digo que tem mais atividade. Sim. Educação, que foi muito... teve muita ação agora por conta da universidade gratuita. De assuntos municipais, então a questão do PIX, do dinheiro que não chegava para finalizar as obras. A Comissão de Segurança, eu faço parte também. Essas são as 3 que eu tenho mais atividade. Aí tem a comissão de ética, tem a comissão de direitos humanos, e tem mais uma comissão que é... claro, a de ciência e tecnologia. Certo. Que é a que eu também participo, né, com bastante influência ali. Que eu sou vice-presidente, inclusive. E a de relações internacionais. Que também tu tem a manha. Que também eu trabalho no assunto. Então, eu entrei naquelas que eu tenho conhecimento, ou que o bloco, no final da redistribuição, a gente precisa de um do bloco nessas aqui, aí eu pego, não, então deixa que eu fico com essa, você fica com a outra e tal, pra gente poder participar de todas. Nossa, cara, tu era o cara com quem eu ia fazer trabalho na escola, Matheus. Com certeza. Matheus é um cara muito empenhado, ele é interessado, só fala, vamos fazer nós dois, fazer junto, pô. Faço uma margem de cartaz que você não sabe. O cartaz. Eu faço uma margem de cartaz, coisa mais linda. Sabe que tinha que fazer a moldura do cartaz? Você é dessa época, não? Isso era importante. Tinha que fazer a moldura no cartaz, tinha que fazer uma moldura bonita e eu caprichava nas molduras. Andava bem. Ali pra dentro da moldura não era comigo muito meu departamento, quem escrevia. E eu lia bem também. Mas às vezes ficava segura o cartaz que eu leio. Ficava até melhor que tava dentro por causa da moldura. Não, dava um destaque completamente diferente, né? Os erros de português eram quase ignorados. Exatamente. Ô, Matheus, das coisas que você apresentou aí, dos projetos e tudo mais que você apresentou e que você tem, as brigas que você tem resolvido brigar nesses 8 primeiros meses aí, não são 8, são 7, 6 aí, efetivo, né? Estavam de férias há pouco tempo? Teve o recesso, né? Recesso são 15 dias. 15 dias. Tá, vamos ajustar 6 meses aí de trabalho aí. O que já deu para fazer? O que você já consegue... Cara, eu tô... Já dá para fazer um panfleto? Um panfleto, sim. Tá o panfleto aí? Não trouxemos? Tá no carro? Tem um panfleto. Não, o Zé sempre vem. Tem o panfleto dos 6 meses, né? Tem bastante entrega feita. Os projetos de lei estão tramitando. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. É moroso, né, cara? Demorado demais, cara. Se fosse um negócio assim... Quando, por exemplo, teve aquele atentado em Blumenau, a casa parou para poder aprovar a questão da contratação de policiais para as escolas. Segurança na escola. Parou tudo e foi em 2, 3 dias resolvemos. Só que no processo normal, no trâmite normal, cara, é demorado demais, porque nas comissões todo mundo tem direito a pedir vistas, sem tempo de devolver. Aí, devolveu. Diligência, ele tem que ter um tempo de resposta de cada um dos órgãos que você pediu informação. Pode não virar projeto nenhum, se inclusive você for oposição e o pessoal resolver sentar em cima, como falo, tu não aprova nada de projeto de lei. Eu não tenho intenção de aprovar muito projeto de lei. Né? A minha intenção, na verdade, é tirar a lei, é de simplificar. E a gente já está, inclusive, trabalhando num grande revogaço de leis. Tem quase 100 que a gente já identificou que só atrapalham, chamando o pessoal dos setores produtivos para identificar, olha, essa lei aqui a gente viu que não funciona, enfim, você está infringindo a lei se você não estiver fazendo isso aqui, que ninguém faz, porque não faz sentido. Vamos revogar, vamos atualizar, tal. Então, isso é uma das prerrogativas lá. E aí, eu tenho aplicado alguns... Eu fiz 8 projetos de lei até agora. Então, não é um número absurdo, mas são efetivos. Por exemplo, parcelamento de TCMD. TCMD é o imposto de herança, que, na verdade, eu queria tirar esse imposto. Que eu pago imposto a vida inteira para ter uma casa, para ter um carro. E aí, na hora que eu for transmitir isso pro meu herdeiro, ele tem que pagar imposto para receber. Então, tentei tirar, não deu, porque tem uma questão que se chama renúncia de receita ou custo. Eu não posso, como parlamentar, fazer um projeto de lei que dê custo para o governo e nem que tire receita dele. Então, se eu faço esse projeto de lei de tirar imposto, eu não posso. Ele para na Comissão de Constituição e Justiça. Não passa ali. Que desgraça, cara. Então, a gente tem que pensar projetos de lei nesse sentido. Ou a gente faz uma indicação ao governo. Olha, eu acho que seria legal tirar o imposto do ITCMD. E aí, o governo vai dizer, não, esse imposto é importante pra gente, nós não vamos tirar. Né? Mas se ele manda, a casa pode aprovar, porque daí ele mandou a retirada.
Então, esse é um dos projetos. A gente pediu parcelamento em 48 vezes, então, para tu não ter que pagar à vista. Às vezes a pessoa já está sem dinheiro, está recebendo um carro, está recebendo um terreno. Não tem dinheiro, tem que pagar o imposto, que em Santa Catarina é um dos mais altos do Brasil, para poder receber o bem que já é direito dele. Enfim, então 48 vezes a gente tá pedindo para parcelar e já dá uma aliviada. Mas deve ter um esquema bom aí para os pais conseguir passar as coisas para os filhos em vida, né? Tem. Porque aí já... Não, mas tem... Paga igual. Paga igual. Tem. Mas daí não é herança, pô. É um presente. Paga imposto igual. Daí paga TDBI, né? Transferência de bens, mas é mais barato. A gente fez um projeto de lei que é o Naming Rights, que é o seguinte. Eu uso o exemplo aqui que está próximo da gente, o Ivan Rodrigues, do ginásio. Está caindo aos pedaços. O governo não tem dinheiro para manutenção. E assim, existem muitos equipamentos estaduais pelo Estado. Escola, ginásio, centro de convenções. A ideia é que empresas possam assumir a responsabilidade da manutenção desses espaços em troca de naming rights, e colocar o nome deles tipo o Allianz. Tipo o Allianz, tipo Neoquímica Arena. E isso não tem no Estado. Então a gente colocou esse projeto para que o governo possa ter... Por X anos. Exatamente. Né? O custo da manutenção é tanto, isso vai te dar direito a tanto tempo. Né? Para você poder ter aquele equipamento de volta para a comunidade. A empresa ganha o marketing, enfim. Né? Todos os eventos que vão acontecer lá vai estar o nome deles estampado. Enfim, então é um retorno financeiro, inclusive, para a empresa que está investindo muito bom. Se for calcular o tanto de marketing que ela teria que... Não, e é uma questão de aproveitamento, né? Porque a coisa não está sendo aproveitada. E aí é um presente, né? Uma questão social que ele dá para a comunidade, né? E em âmbito social isso vale muito para a marca, para você melhorar a imagem da marca perante a sociedade. A gente tem prestado apoio ao governo também na questão dos fundos imobiliários. Então, o governo também tem muitos imóveis, milhares de imóveis pelo Estado, que estão lá parados, pegando mato, enfim. Então, a ideia é que comece a ser identificados quais são esses imóveis que não vão ser utilizados para vender e fazer caixa para o governo. Então, eu posso colocar no Fundo Imobiliário de Santa Catarina de investimento que você acha que vai dar boa. Eu vou ter um retorno... Então, vamos ver como é que ele vai se apresentar, né? Mas essa é uma questão. Tem dinheiro parado, o governo está precisando de dinheiro e essa é uma proposta que a gente fez também. É o dinheiro parado e se deteriorando. Deteriorando, né? Enfim. Então, e é um custo também, né? Que aí tem que ir lá roçar, tem que ir lá, enfim. Então, se não vai utilizar, então que seja colocado nesse fundo. O Código de Defesa do Empreendedor, porque tem o do consumidor. Mas e o empreendedor? Quais são os direitos dele? Né? Então, garantias de direito, por exemplo, vistorias. O cara foi lá, a vigilância foi lá uma vez, ela disse o que estava errado, tu foi lá e corrigiu, tá corrigido. Não adianta chegar lá e falar assim, não, agora tem que arrumar isso aqui também. Nossa, não, cara, acontece com frequência. Cara, dá muito trabalho pro empreendedor, o cara. O Código de Defesa do Empreendedor te garante algumas prerrogativas para você se defender. Não, peraí. Né? Então, esse é o projeto de lei que está tramitando também. E, cara, tudo que a gente puder fazer para beneficiar quem gera emprego e renda, a gente está colocando lá. E aí tem outros projetos agora que já no forno, que a gente vai lançando aos poucos para poder também buscar apoio. No setor de esportes, a gente tem uma coisa bacana. No setor aqui, a gente tem uma proposta muito legal que a gente vai lançar para tentar acabar com essa desgraça de fio em poste aí, que é essa... Poluição visual, né? Emaranhado e cabo caído. Cara, e é tudo telefonia velha, né, cara? Não, assim, essa montoeira de cabo é voz e dados. Energia tá lá em cima. Lá não mexe. É ali. Aquela ali é... Cara, aqui na minha casa tava horrível até esses tempos aí, cara. Não, tá uma empresa nova que veio instalar a internet que falou, cara, quer que eu tire esses fios? Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Mas deu muito fio. Muito fio. Muito mesmo. Não, e segundo a Celesc, 50% desses cabos são irregulares. É pirataria mesmo. Então. E aí um morador de rua passou a pegar reciclável em casa. E daí eu falei, cara, esses fios aí você pode levar também. Aí ele me deu uma mijada, Matheus. Ele falou assim, se eu aparecer com isso aí lá no Ferro Velho, dá cadeia pra mim e pro cara do Ferro Velho. Então é um fio que nem o cara do reciclável não pode usar, cara. E o cara dono do Ferro Velho também de boa índole, né? Deve ter uns mau caráter aqui que vai comprar, mas também não pode comprar. Eles são identificados. Então alguém tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Se a empresa de telefonia não vai tirar e as pessoas que podem ganhar dinheiro com aquilo não vão tirar também, não podem pegar aquilo, vai ficar ali. E aí vai virar um inferno, né, cara? É isso aí. Eu gostava de subterrâneo, cara. Gramado é bonito por causa disso aí. Você não enxerga fio, tudo por baixo da terra. Isso devia ter sido... Levantou uma lajotinha, já dá pra fazer uma emenda. Agora
Agora, fazer isso ia ser um custo absurdo. Não, claro que sim, claro que sim. Agora é... Mas os bairros novos aí, vocês podem começar a pensar desse jeito. Podia ser até uma... Olha, ó a ideia. Ó, Ó a ideia. pois... Coloca loteamento novo é só subterrâneo. Já bota um projeto ali. Não, e pensa que ia ser bonito esse lugar. Tá verdade, louco, cara. é verdade. Coisa mais linda. Então, assim, os nossos projetos são voltados para isso e a gente apoia projetos que façam sentido assim, né? Uhum. Trouxe custo para o empreendedor, porque tem muito deputado que nunca foi do ramo e diz que, sei lá, é obrigatório ter 3 tipos de sal na mesa de todos os restaurantes. Eu falei, não, cara. Uhum. Tu não vai poder obrigar um restaurante a fazer isso. Não, mas é porque tem que ter o sal com menos sódio, menos iodo. O sal do Himalaia. Sal do Himalaia é sacanagem, né? Porque ele tem 200 milhões de anos, né? E a validade dele é novembro. É uma desgraça isso. Não é? Não dá no pacote assim? Sal do Himalaia? Eu tenho propriedades de 200 milhões de anos, não sei o que, validade, novembro. Falei, top. Parece que não, hein? Então, tem muita coisa que é feita com até boa intenção, mas não são as boas intenções dos projetos que a gente tem que avaliar. É o resultado. Exato, né? Porque, cara, tem coisa que afeta muito pouco o grande, mas destrói com o pequeno, cara. Algumas vezes uma pequena ajuste que vocês fazem, qualquer coisinha, vocês facilitam a vida de 16 pessoas e praticamente fecha 160 estabelecimentos. Porque gera uma dificuldade que às vezes o cara fala, eu não consigo atender essa norma, essa determinação aqui. E o cara que não está tendo contato com a realidade, realmente, ele vai começar... Imposto é uma coisa que a gente o tempo inteiro tenta minimizar o impacto, né? Existe um imposto chamado DIFAL, que é o diferencial, que é o seguinte, quando alguém importa, compra um produto de fora, ele paga um tributo diferenciado. As grandes empresas podem se creditar, ou seja, elas podem, na hora que forem pagar o imposto de venda final, elas podem pegar, já paguei aqui, estou debitando daqui. Ela abate. As pequenas e médias não tem não está previsto que elas podem fazer isso. Então, uma empresa grande consegue, empresa pequena não consegue. É quem mais precisa. Não precisa. Exatamente. Em Santa Catarina tem um problema sério, então... Só que esse é um projeto de lei que eu coloquei lá, mas ele tem essa questão da renúncia de receita. Gerar ônus. Aí a gente chamou a Secretaria da Fazenda, a gente está discutindo com eles como é que a gente pode fazer para melhorar essa condição dos pequenos. No final das contas, quanto mais dinheiro tu deixar na mão do empreendedor, mais geração de riqueza ele vai produzir. Mas, Matheus, essa lei é estadual ou é federal? Essa que você fala de não tirar receita e nem gerar uma nova... É uma regra nacional. Legislador, vereador, deputado federal e deputado estadual, senador, ninguém pode fazer projeto de lei que dê custo para o governo ou que gere renúncia de receita. Agora eu preciso... Toda ideia boa que prestar vai ter essas duas coisas, cara. Toda ideia boa que prestar vai ter... Ou vai parar de fazer o governo sugar a gente. Não, mas pior que não. Olha só. Ou vai gerar um custo. A ideia é boa, queremos ajudar. Vocês querem ajudar, vocês, eu digo essa galera aí que é militante. Vocês querem ajudar uma galera aí, vocês querem salvar as baleias roxas. Para salvar as baleias roxas, vão ter que tirar dinheiro de algum lugar e se não tem uma verba destinada para as baleias roxas. Estou usando um exemplo aí. Se tiver baleia roxa, me perdoe. Eu não sou biólogo marinho, não precisava saber. Mas vai gerar custo, cara. Imagina para as coisas do dia a dia, do cotidiano mesmo, cara. Vai gerar custo. Eu vi um monte de projeto, vejo um monte de projeto que a galera cria pela pauta do momento. O negócio da Larissa Manoela passou semana passada, essa semana já querem fazer lei. Sim. Vocês são chatos também, viu, gente? Meu Deus do céu, cara. Vocês estão no TikTok, isso não é a vida real. Para de querer hypar em trend, gente. Já querem fazer uma lei, cara. Daí já é uma pauta ali. Eu lembro que uma época o pessoal queria fazer eu não sei até se virou, acho que até virou. Um kit... da questão da menstruação lá, né? Para a população carente e tudo mais, né? E a briga, acho que a maior discussão foi essa, assim, tipo, da onde vai vir o dinheiro? Eu pensando, cara, vocês jogam dinheiro no lixo com tanta bobagem, vamos tirar 50 pila do salário de cada funcionário do alto escalão aí, nós resolvemos esse problema, cara. Eu sei de onde tirar o dinheiro, vocês que não querem tirar o dinheiro. Esse é o grande problema, né? A gente sabe onde tem o desperdício, né? Mas dá para fazer muito projeto de lei sem inferir essas duas regras. O resto tem que mandar pro Jorginho e falar, Jorginho. Uma indicação pro governo para ele mandar o projeto. Tô com uma ideia, Jorginho. Por exemplo, aquele projeto que a gente fez com a inteligência artificial, ele obriga o governo a
ser transparente com relação ao estoque de medicamentos na rede estadual de saúde. Uhum. E isso hoje o governo tem uma relação, mas para você pedir essa informação, você tem que quase pedir uma ação lá para conseguir ter com a periodicidade que você gostaria de ter. Qual que o objetivo é? Para você saber se vai ter medicamento lá, se está chegando, se tem estoque, se vai faltar, enfim, para que a população saiba isso de forma... E da medicação vencida? Dá para saber também? Também. No projeto consta isso. Que né? deve ter, Tá né? lá. Tem. Consta lá no projeto. Camisinha vencida sendo distribuída e vocês estão atrapalhando. E aí, então, esse é um projeto que não gera custo para o governo, porque efetivamente é só você jogar essa informação. É só uma questão de, né, publicar, né? Exato. Então, e tem muita coisa que dá para fazer, muita coisa. O restante é uma discussão direta com a Fazenda, enfim, o governo ele tem um cobertor curto, né? Realmente tem muito gasto público, porque o Estado é inchado, você tem milhares de funcionários, não precisava ter tanto. Uhum. Você tem estruturas inchadas, tem gastos excessivos com coisas que não teria necessidade, que o Partido Novo defende muito. Estado enxuto, faz parceria público-privada e fiscaliza. Fiscaliza se os caras estão fazendo direitinho. Né? E a iniciativa privada, ela tem uma capacidade de gestão melhor. E tirar o governo das costas do povo, né, cara? Também, principalmente isso. Aí você consegue economizar. Por isso que a reforma tributária, né, que está passando lá, ela não era tão... Ela é emergencial. Mas antes, uma reforma administrativa para justamente tentar cortar na carne esses custos seria mais interessante. Antes a administrativa, depois a tributária. Aí já inverteram tudo, já meteram um monte de jabuti no meio do caminho. Lá, cara, que loucura, né? Que é essa questão aí de você tirar a autonomia dos municípios e estados, que a gente já tem pouco. A gente manda muito dinheiro para Brasília. Aqui em Santa Catarina, manda R$100, volta 10. Isso é fato, tá lá. Então, cara, a gente já recebe 10. Agora... do imposto, né, que vai para Brasília. Agora tem alguns impostos que são aqui nossos. O ICMS é estadual. Então a ideia do que tá lá, que consta lá, é que o ICMS do estado e o ISS do município, o IPTU do município, vai tudo para Brasília. E aí eles veem como vamos distribuir. E depois isso volta. Aí eles distribuem como quiser. Para quem quiser também. Exato, como for mais conveniente. Então, cara, isso aí, isso de tudo que apareceu lá, porque tem... você baixa bastante o imposto de alguns itens e subiu absurdamente de outros. No meu caso, que afeta diretamente pro meu setor, né, o setor que eu defendo, de tecnologia, cara, de 120% a 300% de aumento, dependendo do tipo de produto ou serviço. Isso é um problema sério, mas para mim ainda é mais... que depois a gente pode tentar equilibrar. Agora, mais sério é justamente tirar essa pouca autonomia que os municípios e os estados têm, mandando lá, e aí o cara vai viver de pires na mão para sempre. E é um recurso que o cara sabia quanto era, né? O cara sabia mais ou menos fazer essa conta, dizer, não, sei que a gente tem isso aqui, X, esse é a média, e aí quando vai para lá, não sei se volta a média, não sei se volta... Não sabemos. Que loucura. Essas pautas, Matheus, a nível nacional, assim, como é que você tá, como é que tá a tua relação com o pessoal do novo esfera federal e tudo mais? É muito previsível, na verdade, né? É muito coerente. Ele sabe o que... A gente já sabe. Eu não preciso perguntar pro Gilson Marques ou pro Van Hatten como é que ele vai votar. Eu sei como eles vão votar. E eles sabem como eu vou votar aqui. As pautas aqui. Então, nesse sentido, não tem muita necessidade de ficar cobrando tal, porque a gente sabe que eles vão votar daquele jeito, né? Isso é muito inerente do partido. Podem falar mal, não existe, não sei o quê, ficam inventando um monte de bobagem. Mas o Novo é muito coerente nesse sentido e é reconhecido por isso. Né? Então, com relação às pautas liberais, é muito, muito tranquilo de saber qual vai ser a votação. E com relação à minha opinião sobre... Porque assim, o que eu posso fazer sobre pauta nacional é opinar. Exato. Eu não tenho nenhuma mas pra galera é importante, você sabe disso, né? Sim, ainda mais Nossa, assim, eu odiava os isentão. E teve uns isentão aqui já também. Nosso público... Não dá pra ser, cara. Né, o nosso, digo, meu público, ele me cobra muito posicionamento. Sim. Então, por isso que você me vê com frequência, até porque eu faria já. Mas eu tenho que estar prestando contas do que eu estou fazendo e do que eu fiz. Né? E dizendo, fiz por isso, fiz por aquilo, estou votando assim por causa disso. Então... E o que você é contra de maneira ideológica também, né? De dizer, cara, isso aí eu sou... Tipo, eu fui contra a questão da universidade gratuita. Eu votei contra. Eu fui o único que votou efetivamente por causa da questão do recurso, da responsabilidade do Estado, né? Que não é o ensino superior. Então, fui muito criticado por causa disso de fora. Dentro do meu eleitorado, o pessoal bateu palma, porque eles entendem que essa é a pegada. Então, no final das contas, você
você tem que respeitar a opinião dos outros, mas tem que focar muito naquilo que você foi eleito e para aquelas pessoas que você foi eleito. E aí, claro, dentro da perspectiva ali de assembleia, é conversar com todo mundo. Então eu converso com o pessoal do PSOL, converso com o pessoal do PT, a gente troca ideia, fecha a porta, fecha o pau, e aí quem tiver melhor argumento ganha, né? E claro, eu não consigo concordar com a maioria das coisas que eles falam, mas tem alguma coisa que a gente pode concordar. Nessa a gente, beleza, isso aqui toca pra frente, né? E o que a gente não concorda, a gente vai discutir aqui. E aí, claro, a gente fala muito de Brasília, né? Porque realmente, no nosso entendimento, tá de mal a pior, né? Então, agora, recentemente, a questão do imposto sindical, de novo, voltando, obrigatório. Mas isso a gente não tinha dúvida. Porra, mas você tava intrínseco, querendo dizer. Se é tão bom assim, por que tem que ser obrigatório? Tava intrínseco isso aí. Sabe? Isso aí eu já sabia. Pra que serve isso? Eu achei até que tá demorando voltar. Me diga qual é o benefício que o trabalhador tem com o sindicato efetivo, sabe? Pode até ter alguém em algum lugar que dá um curso que defende de forma idônea a participação, a qualidade do trabalho, da condição de trabalho, mas, cara, virou uma fábrica de... Não, existe o sindicato. Existe o sindicato. Existe lá o sindicato, para qualquer coisa que você queira fazer. Sindicato dos criadores de Tartaruga Ninja. Existe lá o sindicato. Mano, se filia no sindicato, quem quiser, contribui quem quiser, pronto. Faz uma feijoada quem quiser do sindicato. Querem construir uma casa na praia do sindicato para alugar, construam. Faça como vocês quiserem. Só não envolva os outros loucos que não querem fazer parte do sindicato, ajudar a bancar o negócio. É isso. Eu não sou afiliado do sindicato. E por quê? Porque eu falo, cara, eu não preciso desses caras, não me represento, não briga que eu brigaria, não acredito nas coisas que eu acredito. Mano, por que eu vou pagar um negócio, sabe? Não, e ser obrigado a pagar é absurdo. E descontar em folha. Não é que você vai lá. Não tem escolha. Não é um boleto que você vem e coloca na gaveta. É um troço quando você vem já foi pago. Já era. Ô, Matheus, você, imagino como eleitor, quando eleitor, não, ainda é eleitor, né? Mas quando estava do outro lado da mesa, você tinha teu candidato, eu imagino que, assim como eu, tinha uma relação de poder trocar uma ideia com o teu candidato, porque eu sei que sempre foi um assunto que você gosta e tal, que você tem apreço. Então, provavelmente você era um cara que cobrava, você era um cara que perguntava, um cara que questionava, até provavelmente antes de rede social e tal, de alguma forma tentava estar por dentro do que o candidato que você votou, o que representa a tua região, estava fazendo e tal. Como é que você está sentindo isso do outro lado da mesa hoje, cara? E ser sincero na resposta, não vem me dar migué aqui, ô Matheus. A galera realmente vota e depois boa sorte pro cara, eu já fiz a minha parte, votei nele, deixa ele trabalhar agora lá. Ou tem gente que te cobra, você tem sentido uma galera, eu não digo cobrar o mínimo, assim, mas de ter uma relação assim mesmo, e aí, como é que você vai votar nisso e tudo mais? Eu tento não permitir que isso aconteça porque eu presto conta antes. Sim. Eu já digo o que eu vou fazer, o que eu fiz antes. Tem cobrança, mas assim, perto do universo de pessoas que já me seguem, enfim, é pequeno. É pouco. Né? De novo, eu acho que a questão da coerência na votação, ela facilita bastante nisso. Então, a pessoa não vai te elogiar. Elogiar é difícil. Isso é difícil. Cobrar já é outra história. E vão te cobrar se você fizer uma cagada. Né? Então, como a gente tá sendo... mas eu não vou elogiar mesmo. O bom tem que ser feito, porque então, é só... Pronto. Esse é o mínimo. Se não fala, eu tô entendendo que pelo menos... não tá, né? Então tá funcionando, pelo menos. Né? Então... mas tem poucas pessoas que cobram com frequência e a gente dá atenção. Eu mesmo respondo, né? Ou quando preciso de alguma informação mais profunda, eu peço, você me ajuda aqui e tal. Mas eu tenho me antecipado a qualquer tipo de comentário. E aí isso também me dá um lastro aí de confiança. Quando eu posto coisa muito polêmica, né? Às vezes eu não leio o comentário. Tá? Eu deixo que a assessoria leia e fala assim, tem uma coisa bem séria aqui, a gente precisa que você leia e responda. Senão, por exemplo, eu fiz um vídeo, tava lá em Itajaí, tem um prédio que fica bem colado no canal, e eu fiz um vídeo, assim, tá ali o Porto de Itajaí, vazio, parado, e virei a câmera, navegantes bombando. Eu falei, aqui tá o resultado de uma administração pública que não deu certo. Que ficou insistindo num modelo que não dá certo e fechou. O Porto de Itajaí, um dos mais importantes do Brasil, está fechado. E olha lá, navegantes bombando, 100% privada e tal. Gostei. Cara,
que veio de canhoto aí, olha, os caras vieram... Mas a galera também tem um problema muito sério. Mas aí também os meus foram defender também, Aí sabe? virou uma briga. Aí virou porrada. É bom pro algoritmo que daí sobe. Não, o né? algoritmo quer isso aí mesmo. Dale, briguem. Briguem. Mas Por isso o Matheus só comenta assim, briguem. Alô, assessoria de imprensa, faz essa só uma vez pra gente dar um print. É muito legal ver o pessoal defendendo a causa também, né? As coisas valores que acreditam. Exatamente, isso é muito bom. E, cara, quer falar mal, fala. Tu tá no teu direito também. Só assim, tu tem um limite. Uhum. Quer falar mal da minha fala? Beleza. Quer falar mal da minha ideia? Beleza. Começou a xingar, botou família no meio. Não, botou, ataque o que você quiser, as ideias, mas não a pessoa, nem as pessoas. Ô, Matheus, nessa de você, enfim, expor suas ideias, não só você, outras pessoas, a gente sabe que o Novo trabalha dessa forma e tudo mais, com muita publicidade em tudo que faz, e há quem não acha bonito isso, há quem não acha legal, mas vocês fazem, né? O Zema fez uma declaração recentemente que os caras torceram, né, bichão? Acontece muito isso, né, cara? Acontece. E você acha que é burrice ou maldade, cara? Burrice não é. Então é maldade. Mas claro, ninguém chega à presidência da República sendo burro. Os caras são eles são burros, mas só que eles são para aquilo que querem fazer. Isso aí, burro, eles... né? Essa fala do Zema especificamente a hard skin errada. Foi de muita hipocrisia do ministro Flávio Dino dizer que aquilo era um movimento separatista e tudo mais, porque ele mesmo ajudou a criar o consórcio do Nordeste. Uhum. Com a mesma prerrogativa. Vamos juntar os estados aqui que têm dificuldades em comum, que têm prerrogativas de melhoramento, né, em comum, e vamos se juntar força. Aí, lá, beleza. Quando junta outra turma que não compactua, né, na sua grande maioria com eles, aí é um movimento errado, é separatista, é não sei o quê. E, cara, vamos lá. O Sul e Sudeste tem 57% da população e mais 70% da produção da riqueza do país. O que acontece quando um grupo forte desse se une e diz assim, ei, pode parar. Não concordamos mais com o que está acontecendo. Cara, você estremece uma centralização de poder muito grande. Uhum. Então, a reação ela tem que vir muito enérgica. E aí, quando você pega uma narrativa dessa que é fácil de colar, aí foi o que a gente viu. E é uma imprensa, né, em grande maioria, né, comprada. Concorda, né? Então, aí você tem essa explosão de narrativa que foi o que aconteceu. Semanas depois, foi feita uma pesquisa da Vision Quest, tá online, para quem eu vi essa tua. Que 50 e tantos % dos brasileiros concordam com o Zema e um número maior ainda de nordestinos que concorda com o Zema. Porque tá todo mundo de saco cheio dessa centralização em Brasília. Inclusive, nós fizemos nós estamos dando continuidade ao projeto, começou com o deputado Bruno Souza e agora a gente vai terminar. Nós lançamos o Respeita a Catarina, que é o seguinte, existem duas questões ferradas do Pacto Federativo. Uma, a centralização a unificação de leis. Então, Brasília faz lei, vale para o Acre, vale para o Rio Grande do Norte, vale para o Mato Grosso, vale para Santa Catarina. Cara, são realidades completamente diferentes. Como é que eu faço uma lei só para todo mundo? Exato. Né? Então, essa é uma prerrogativa. E a outra é de dinheiro. Nessa prerrogativa da legislação, a gente fez o Respeito à Catarina, que quer dar mais autonomia para os estados poderem legislar conforme a sua própria realidade. Então, você tem uma federação. Estados Unidos é uma federação Sim. que deveria ser o Brasil também. Você tem uma Constituição seria ótimo. Mais enxuta, e aí cada estado ele abranda ou enrijece aquela legislação conforme a sua realidade. Então, isso a gente fez o projeto. Isso é uma ação popular, porque eu, como deputado estadual, não posso mexer na Constituição Federal, mas é uma ação popular que precisa de metade das assembleias do Brasil assinando o mesmo documento. Das 14 assinaturas, a gente já tem 11. Inclusive, alguns estados do Nordeste e Norte, que também entendem que tá errado. Que eles precisam ter mais autonomia. Porque em alguma ponta eles vão ser prejudicados, cara. Exatamente. Seja nas mais financeiras, nas mais morais, assim, que eles não concordam e tal. Então, esse é um movimento que a gente está fazendo. Se Deus quiser, esse ano a gente consegue entregar o documento lá para tentar dar uma mexida, mexer no cenário, né?
Para a gente poder ter mais autonomia aqui. E aí, o Zema faz esse movimento. O Zema é um potencial pré-candidato a presidente. Hoje ele é o... Cabeça de chave toma pedrada. Cada semana eles dão pau no Bolsonaro, depois pula pro Tarcísio, depois pula pro Zema. E fica rodando. Até que algum abençoado resolva, não, eu também sou candidato, vai tomar pau também. Então... Tem que lançar um boi de piranha aí pra galera. Então a ideia do Zema, na fala dele, em hipótese alguma, teve uma intenção separatista, mas é uma intenção de respeito. E aí vem o respeito à Catarina, né? Respeito com quem produz. Não dá mais pra gente ficar à mercê de um bando de coronel lá que destruíram o estado deles e agora acho que vão fazer a mesma coisa com os outros estados, né? E aí o respeito à Catarina é o seguinte, como na startup a gente sempre conta uma storytelling para poder passar a mensagem, porque quando eu falo pacto federativo, as pessoas, sei lá o que é de comer esse negócio. Pacto não é uma palavra boa. Né? Já começa por aí. Aí a gente criou a história da Catarina. Catarina é uma mulher que trabalha, estuda, cuida dos filhos, se cuida muito bem, mas vive um relacionamento abusivo com o seu companheiro, o Brasil. Que abusa, que ignora, que engana e que extorque. Tira todo o dinheiro que ela produz e devolve migalha. Aí eu pergunto, você concorda com uma situação dela? Eu falei, não, mas que absurdo isso aqui. Pois é, fazem isso com a gente isso há décadas e ninguém fala nada. Então a gente começou esse movimento para poder ter mais respeito com a nossa história, respeito com o nosso estado. E aí você começa a ver também um monte de ações, isso vai se intensificar, de desqualificar o povo do Sul. Vou falar aqui da nossa situação aqui em Santa Catarina. Vem uma maluca de São Paulo passar as férias na Serra, aí tem o sobrenome do cidadão lá estampado no telhado da casa dele, que é Heil, que é a saudação, né, em alemão, e ela diz que aquilo é uma saudação nazista, que é um absurdo. Cara, é o sobrenome dele que ele coloca no telhado das construções que ele tem um complexo imobiliário. Esse tipo de narrativa é esse tipo de coisa que vai começar a pegar cada vez mais. Pode perceber. Volta e meia eles vão dar uma pancada aqui na gente. Por quê? Porque a gente começou a reclamar. A gente cansou. Né? Então, esse movimento que a gente precisa fazer. E começa da base. Começa no município, enraiza pro estado, e aí vai para uma escala federal. E, cara, vai ser guerra. É loucura, né? É loucura porque, ao mesmo tempo que me irrita muito a postura, principalmente da galera de política e comunicação, do Nordeste e do Norte, assim, e de posicionamento deles e como eles distorcem as coisas, como eles comunicam o negócio errado e tentam criar um barulho negativo, assim, porque, cara, realmente a gente precisava de se unir mais, né, enfim, cara, ser uma nação mesmo, não sei se, porque quem vê com essa ideia de começar a colocar o povo em prateleira, não foi de agora, não foi de governo, foi... Tem uns 10 anos para trás que nem começou o branco, o preto, o marrom, o bege, o rosa, o colorido, o parará. Porque antes nós era uma coisa só, agora é tudo, né? O gaúcho, o nordestino, o parará. Sempre se deram bem. Agora, de repente, são todo mundo dividido. Mas isso porque tem gente que ganha, lucra com isso. É bom para muita gente. Essa conversa fiada aí. Mas tem um povo que sofre muito, cara, por conta disso. E esse povo que sofre muito por causa disso tá vindo para cá. Então, você que compra esse discursinho, saiba que muita gente que está sofrendo na ponta por causa dos recursos não serem destinados da maneira certa, ou da política de maneira intencional, manter o povo como é que fala, na rédea curta aí nesses estados, a galera está espanando aí, vindo para cá. E aqui, conseguindo progresso, estão conseguindo crescer, estão conseguindo ajudar o nosso estado também a crescer cada vez mais, porque pessoas boas, enquanto pessoas boas, cara, o negócio vai para frente, bicho. E assim, a gente, exatamente essa divisão não deve existir, né? Não é uma questão de nordestino não gostar de sulista. Existe um grupo ideológico, tanto no norte e nordeste quanto no sul, que concorda que tem que haver esse atrito. Uns separatistas. Que se alimentam disso, né? Que mantém uma narrativa
Então, tanto é que aquela pesquisa mostrou que 59% do Nordeste concorda com a fala do Zema. Realmente tem que fazer uma mudança nessa questão da centralização de poder em Brasília. E aí você pega o Maranhão, que é o pior estado em todo tipo de índice, que foi governado pelo ilustríssimo ministro Flávio Dino, né? Que o bicho acabou de vez com o estado. Cara, imagina a quantidade de empresário excelente que tem lá, assim, ó, sendo estrangulado, os caras estão tentando gerar renda e tal, mas não conseguem porque tem uma política ideológica ali que não deixa o Estado crescer. Né? Pô, aí vão vir para Araquari e vão prosperar. O que a gente mais quer é que esse povo tenha autonomia para poder desenvolver o recurso dele mesmo. Que é bom pro país, cara. Essa é a conta que a galera tem. Parar de depender de bolsa e tal. Duvido que alguém em sã consciência prefere bolsa do que ganhar 3 vezes aquilo, seu próprio salário, sabe? Com o seu e ter sua responsabilidade e gerar seu emprego e poder crescer, sair daquela situação, sabe? Só que aí fica essa questão ideológica ali, abafando. O Estado, fica miserável, as pessoas, elas sobrevivem. E os ricos seguem ricos. Cara, quem tá no poder segue no poder. E aí, quando alguém fala alguma coisa contra, vocês querem separar. Eu falei, não, cara, a gente quer que esse dinheiro seja melhor distribuído, a gente quer que essas pessoas lá tenham melhores condições e que a gente aqui também tenha, afinal de contas, né? Ser livre de verdade, né? Porque parece que ainda a gente é escravo ainda nesse país, né? De sistemas e... Enfim. Ô, Matheus, queria te agradecer demais, cara, por esse papo aí, dizer que as portas estão sempre abertas aí, quando tiver novidade, pode trazer para nós aí, a gente vai ficar bem feliz. Obrigado. E antes de encerrar, Matheus, queria te perguntar o que você tem... O que a galera tá te cobrando aqui de Joinville? O que a galera tem pedido? Quais são as brigas assim que a galera pede? E vamos falar estrutural? Vamos falar porque, tem emenda aí, algumas emendas já tem, como é que fala? CEP já, né? Já tem para onde, que tipo de coisa, né? Ou para saúde, é para infraestrutura, é para educação, enfim. Mas dentro do que a galera tem pedido aí, cara, das dores da galera, não só de Joinville, da região, porque eu sempre falo, né, quando a gente fala da duplicação da 280, por exemplo, essas coisas assim, ela não é pro joinvilense, mas nós somos muito beneficiados se isso acontecer, né? Não é aqui, mas é aqui, é um benefício para nós, né? E da mesma forma, então, outros problemas que afetam a região, mas que afetam Joinville indiretamente ou diretamente. Quais são as coisas que tem sido uma briga que você vai tentar ajudar a resolver nesses próximos 3 anos e pouco aí? A maior briga que a gente pode ter em conjunto, inclusive não só eu, mas todos os deputados da região, é realmente a questão estrutural. 2 pontos, estrutural de logística e estrutural de saúde, né? São as duas pontas mais salientes aí do problema que a gente tem aqui na região. A gente produz dinheiro suficiente, esse dinheiro não volta. Então a gente tem que se virar com o que a gente tem aqui. E a gente tem alguns trechos, por exemplo, estratégicos de rodovias, a 280 é um deles, que eu, sinceramente, cara, já não tenho mais esperança de que esse dinheiro venha para finalizar essa obra de Brasília. Então há um movimento forte de concessão de trechos estratégicos para iniciativa privada para a gente efetivamente ter uma estrutura melhor. Então, BR-280 cobram bastante. A Serra Dona Francisca cobram bastante também na questão da segurança, da iluminação, né? Da contenção caso aconteça algum tipo de acidente químico com produto químico. Sabe o que acontece ali? Se cair um caminhão de óleo em um determinado trecho ali da serra, esse óleo escorre para um rio chamado Rio Seco, que abastece o rio Cubatão, que por sua vez abastece 80% da cidade de Joinville. Isso em 24 horas, nós não teremos mais água na cidade por aproximadamente 4 a 5 meses. Até limpar tudo de novo. Tá? Isso é um negócio... Isso é caos, cara. É uma bomba relógio para acontecer. Então, essa é uma das demandas que a gente tem brigado bastante para tentar resolver com barreiras, enfim. E na saúde, Joinville especificamente, tem a questão do Hospital Municipal São José, que se você pegar Floripa, por exemplo, Floripa tem 6 hospitais. Que não pode se chamar hospital municipal, né? Não é municipal. Municipal ele é no nome, né? Intermunicipal. O Floripa tem 6 hospitais. Nenhum é municipal. Então, eles têm toda uma estrutura estadual para sustentar a rede médica deles, de saúde. Em Joinville, nós temos esse hospital que suga 100% do nosso IPTU, vai tudo para o hospital. Tá? E que atende 30% de moradores que não são de Joinville. Não tem nada de errado em atender gente que não é de Joinville. O problema é que nós, joinvilenses, pagamos essa conta. E o pessoal de fora entende isso, entende do problema. Só que, claro, tá ali, tá funcionando. Não sou obrigado. Ninguém me mandou o boleto.
Agora, existe. Então, essas são as duas questões principais. Em Joinville, especificamente na saúde, e essas vias estruturantes. E aí a gente fala da 280, porque a gente não quer pegar 4 horas para chegar na Enseada, certo? Mas a cidade de São Francisco depende de 85%, não é turismo, é do porto. E o porto agora vai começar a ter cada vez mais caminhão lá. E como é que vai ficar isso, cara? Se hoje já é esse absurdo, previsão é mais de 1.300 caminhões. Você falar que, cara, um acidente ali já era, bicho. Travou o negócio. Sabe, o Porto de São Francisco é extremamente importante para a economia do estado. E, cara, a gente precisa... Não, cara, a explosão de crescimento que vai acontecer naquela região ali com a duplicação, a galera não tem dimensão, cara. Exatamente. Para todas as cidades da região ali, Barra do Sul, São Francisco ali, Araquari, um pedaço ali, que já está crescendo muito, mas o potencial que São Francisco tem aqui nessa região de ser uma praia muito boa, praias muito boas, né? Cara, de crescimento. Não tem prédio em São Francisco, né, cara? Então, vale a pena construir um prédio em São Francisco? Se os teus inquilinos não vão conseguir chegar lá. Só esse helicóptero, nem só pela Baía da Babitonga, sei lá. Enfim, eu acho que isso tudo vai fomentar e vai trazer crescimento para a região toda, assim, todo mundo vai se beneficiar. Aí talvez essa porcentagem de turismo dobre, triplique, assim, da receita. Então, justiça seja feita, né? O governador já está pagando 20% da folha do São José, já deu um alívio, né? Um dinheiro, não é muito, mas é importante, né? No final ele é melhor do que nada, né? Então, e há uma possibilidade de incremento, enfim, então a gente está trabalhando para isso. E também aqui, por exemplo, a duplicação da Dona Francisca, que vai ali do Trevo do Tecelão, ali na Deller até lá em Piraberaba, essa duplicação, porque ali passam 40% da população de Joinville e transita ali para ir trabalhar. Eixo industrial, né? O eixo industrial, todo dia, né? Então ali é um caos nos horários de pico, todo mundo que está ouvindo aqui que passa por ali sabe como é que é. Então, ali também o governo do estado já tá aplicando o recurso que era do Plano 1000, enfim, que foi reestruturado agora e agora vai efetivamente sair. Então, as coisas estão acontecendo. Parece que a Autocar também parece que vai ter duplicação. Autocar também vai ser duplicada. Então, esses trechos estruturantes, né? Que dão vazão, né, cara, para a cidade. A gente tá destinando emenda para Aratacas, lá que é aquela região de São Marcos, que é a zona rural lá também. Então, lá tem uma comunidade evangélica grande que sempre faz evento lá, tem a polícia, tem asilos e tem toda uma região lá que precisa se desenvolver. Então, tem recursos vindo para o estado que a gente está ajudando a trazer, para a região que a gente está ajudando a trazer. E é isso. E se ninguém reclamou ainda, chegou o meu momento. Então dá-lhe. Esse trem, cara, no meio dessa cidade. Cara, isso é uma novela. Cara, como é que resolve isso? Tem saída para esse negócio, cara? Porque, cara, eu moro pra galera já sabe, né? Pra vocês escutam, isso não é uma vinheta que eu solto de vez em quando. Volta e meia tem uma buzina no meio do episódio aqui. Às vezes até 2. Porque o trem passa atrás da minha casa aqui. Mas não por isso, o barulho nem é o que me incomoda. O trem, às vezes, ele dá problema, cara. Sim. E aí, cara, imagina esse cruzamento. Pega 4 cruzamentos pra 5 bairros diferentes aqui. Ele parou esses dias, cara. Furaram o pneu do trem. Parou em cima do cruzamento. E ficou parado, bicho. E aí, mobilidade. Aí, pra Florianópolis, virou um caos, né? Não tinha outro jeito. Gargalava aqui, aí nego fazendo volta no meio da rua. E é um problema pra todo mundo. Porque fora aí... Tô falando de Joinville, mas esse trem passa em umas partes de cidade aqui por perto, né? Sim. Gera acidente, cara. Sem falar o transtorno de trânsito. E não traz... Tirando... Óbvio, vocês estão levando coisa que leva benefício pra população. Mas efetivamente, assim... O trem mesmo... Não nos traz um benefício. Não temos que nós colocar uns 4 vagão atrás daquele trem ali, parar na estação, levar a galera, deixar um pouquinho em Araquari, um pouquinho em São Francisco, sabe? Ele é uma concessão que a LL ali, que é a agência que controla, só ela pode usar. E ela só pode usar, ela usa para carga, né? Mas a carga é de gente. Pois podia ser. Isso só resolve com um contorno ferroviário, né? Que daí a gente tá falando de um investimento federal de muitos milhões. Muitos. Então, é um problema aqui, é um problema para Araquari. Tem o que vem lá do outro lado, que passa por Jaraguá. Jaraguá, ele passa longitudinal, assim, ele atravessa a cidade inteira. É um problema sério que... Agora tem a Secretaria de Portos, Ferrovias e Aeroportos, que está tratando especificamente desse assunto. Isso não tinha na gestão passada, no mandato passado,
Então agora o governador deu uma atenção especial para isso. Uhum. Cara, isso é uma coisa que eu não tenho nem como te... No bombeiro chegou a pegar coisa assim de acidente? De trem? É, Pegava, pegava. Pegava. Porque, cara, eu não acho também seguro, sabe, cara? Eu não acho seguro esse trem do jeito que cruza aqui em Joinville. Cruza no meio da área urbana. Cara, e eu assim, ó, esses dias aconteceu eu falo porque, pô, eu já tomei muito susto aqui em Joinville com esse trem, né? De atravessar assim e tal. Mas às vezes o negócio buzina muito em cima. A gente não tem o que você vê em filme, que é bonito, né? Uhum. A gente não tem sinalização. Então, se você não ver e ouvir, que é o que a placa diz, né? Está chovendo e tal. Perto da estação ali mesmo, ele sai exatamente de trás do prédio daquela empresa ali, né? Eu não lembro o nome da empresa. Ele sai de trás ali pra chegar na estação, assim. E, cara, esse dia eu tava passando por ali. Cara, o carro que tava na minha frente, assim. Eu enxerguei a luz no carro antes da buzina. Eu enxerguei a luz do trem no vidro do carro da frente, assim. Na hora que ele passou, o trilho e a buzina. Cara, o trem tava muito perto, muito perto. E não conseguiu ver. Não tem iluminação suficiente. Não, até tem, o cara tem que. Aqui mesmo ele vem buzinando, porque ele passa. Aqui perto de casa ele vai buzinar 3 vezes, né? Terminal de Itaú. Tem mais um cruzamento aqui, uma rua antes. E aqui em casa, atrás de casa tá a placa de buzina pro cara do trem. Não dá pra estar no banheiro, senão tem que tapar os ouvidos. Numa caixa de som. E aí, pra passar nesse cruzamento aqui. Então ele vem buzinando, eu venho ouvindo. Aquele trecho ali é maior, ali, que ele fica sem buzinar. Então, se os caras estiver vendo o zap lá, o maquinista de vez em quando, ele pode esquecer de alertar, assim, sabe? Então, eu acho completamente inviável o trem no meio de uma cidade, sendo que não serve para carregar gente, assim, sabe, cara? Eu acho inseguro como funciona aqui na cidade, os trilhos do trem, que cai de motoqueiro em trilho de trem aí também, cara. Também. É um dia de chuva, o negócio vira um sabonete, o trilho do trem. Enfim, eu tô trazendo minha demanda. Obrigado. Eu tô aqui pra... Não, tá certo. Façam alguma coisa, cara. Senão nós vamos começar a descarregar esse trem aí por aí. Desviar o trilho. Vou passar sabonete no trilho do trem ali, vocês vão ver. Matheus, muito obrigado, tá, cara? Que você consiga exercer um bom trabalho aí. Que você consiga atender muitas demandas aqui da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado, né, cara? Porque é muito bacana ver você falando isso assim, porque a gente sabe que não é um discurso muito comum das pessoas, né? A gente acaba sendo um pouquinho bairrista, mas de fato, eu falo isso dos vereadores aqui da cidade, que eu tenho mais relação, né? Quem que é o vereador do teu bairro? Eu falo, presidente da associação de moradores do meu bairro? Não, o vereador do teu bairro. Eu falo, não, o vereador não é do bairro, o vereador é da cidade, cara. Se esse cara fiscalizar só meu bairro, ele não trabalha. Entendeu? Então, se ele buscar recursos só pro meu bairro, enfim, eu sei que funciona assim na prática, mas só pra você saber, não existe, tá? É o vereador da cidade, deputado do estado, tá escrito lá, deputado estadual. Então, muito legal que você continue levando recursos aí, atendendo as demandas do nosso estado. Se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Só te agradecer desde sempre a oportunidade de estar aqui falando no microfone. Isso é muito importante pra gente, né? A gente tentar alcançar o máximo possível das pessoas, porque falar de política é chato, eu reconheço isso, mas você pode até ignorar a política, mas não pode ignorar as consequências de ignorá-la, né? Você vai ter uma consequência se você não estiver atento ao que está acontecendo, prestando atenção naqueles que você elegeu ou que se elegeram sem a tua ajuda, né? Porque senão efetivamente a gente não vai ter gente comprometida. O comprometimento que eu vejo lá na Assembleia é pressão de mídia social. Pressão de mídia social funciona muito bem para o deputado se posicionar nas votações. Então, olha como é importante a participação da população. Concordo com aquilo? Vou lá e apoio. Não concordo? Vou lá e discuto. Porque, efetivamente, a gente está lá por conta do próprio eleitor. A gente está lá fazendo isso por um serviço público. Então, a participação... Que as pessoas falam assim, deputado só aparece aqui de 4 em 4 anos. O eleitor também, né? Para a maioria deles é assim, então só vai cobrar eles na chegada. Né? Então, quanto mais participação continuamente a gente tiver, mais gente comprometida a gente vai ter e, consequentemente, uma melhora nesse cenário que a gente tem aí político, que é... Como é que faz o pessoal acompanhar teu mandato, Matheus? Cadorim.mateus, Instagram. Cara, eu tô no TikTok também, mas... não curto muito. Sou velho pra TikTok, cara. Não, aquilo ali é um buraco negro. LinkedIn, tá? A gente tá botando bastante atenção lá. Os outros deputados não têm essa ênfase. LinkedIn tá dando muito resultado. Instagram.
E ainda no Face, né? O Face é replicar automaticamente o que sai. O Insta é o canal mais legal. E aí, claro, o WhatsApp, a gente tá sempre aberto. Tem o site também, mateuscadorim.com.br. Lá tem as nossas propostas, editais do que a gente lança. E, cara, canal aberto. O que a gente mais tem feito é poder... Eu tô panfletando nas ruas com a prestação de contas. Contar direto, cara. É desmistificar a questão da autoridade, sabe? Isso é um negócio que até me soa estranho. Falar, Vossa Excelência. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus. Né? Eu já tenho dificuldade com isso aí. Né? Isso é muito difícil de encontrar um juiz no dia. Eu quero chamar de você e um forte abraço. Se você gostou desse episódio, já sabe, tem que curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Siga o Matheus Cadorim nas redes sociais dele, cobre dele, tá? Ele tem mais de 3 anos para entregar muito resultado. Senão depois nós vamos trazer aqui e vamos ficar jogando na cara dele as coisas que ele prometeu e não fez, tá? Boa. Faça isso se você votou em outro cara e se elegeu, faça a mesma coisa, tá? Pode cobrar desse caboclo aí. É pra isso que você votou nele, pra ele fazer o trabalho pra você. Senão, a gente se candidatava, né? Não? Siga a gente nas nossas redes sociais também. @bemcomum. Não nos cobre de nada lá. Só siga, curta, engaje nas nossas coisas. Não queremos cobrança, não prometemos nada pra você. Então, só curta, engaje com a gente, deixa aquele like, compartilhe o nosso conteúdo. Lá é lugar de ser feliz. Quer cobrar? Cadorim.mateus, tá bom? Lá é lugar de cobrança. Engaje cobrando. Boa. Vai comprar umas brigas lá nos comentários, de vez em quando quer desabafar, acha um louco lá. Me ajuda a defender. Começa a rebater, a refutar, mesmo que na ironia, não dá pra saber quando a pessoa tá sendo irônica no texto. Então, fica à vontade. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha sido bom esse papo. Voltamos em breve. Um forte abraço e tchau, tchau. A 4ª temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram, @HopeStoreOficial. Dr. Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e Implantes, o número 1 de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast.